Eric, vamos lá, vou começar jogando a bucha pra ti, velho. Vamos lá. Você, quem que tu contrataria, velho? Se você, imagina, beleza, você abriu a empresa, você já fez aquilo que a gente conversou no episódio anterior, mas agora você precisa contratar a primeira pessoa. Quem que tu contrataria, velho? Cara, é uma excelente pergunta e eu tenho até como olhar pra trás pra responder, porque eu acho que eu fiz certo. Aham. Tá? Eu, no começo, como eu contei, tinha as máquinas, mas não tinha os clientes. Sim. Então eu vendia de dia, produzia de noite. E quando eu consegui vender o suficiente para não ter mais que produzir, né? Eu contratei alguém para produzir. Mas, tendo em vista que talvez o melhor cenário hoje fosse começar terceirizando, eu contrataria alguém para me ajudar na arte final, que é uma coisa que afoga bastante a gente. Eu acho que a primeira contratação arte final, o segundo um pré-vendedor, alguém para me ajudar ali pré-venda, financeiro, quebrando galho. Mas alguém assim que cobrisse aquela demanda que vem, principalmente quando a gente fala de pré-venda, quando a gente começa a anunciar, a gente quer alavancar as vendas, vem muito lead bom, mas também vem muito lead ruim, né? Sim. E imagina o dono da empresa que às vezes está fazendo uma venda de 10, 20 mil, ter que atender o cara do cartão de visita de 50, né? Ou aquele que nem vai comprar aquele nada. adesivinho de vende-se, né? Exato. Plaquinha de aluga-se. Então, para concentrar o meu tempo no lugar onde mais vai me dar retorno sobre investimento, falando de anúncio, eu ia direto, com certeza, num assistente de vendas, um pré-vendedor ali para me ajudar. Não, e é legal que a gente tá até bem alinhado. A gente, né, o pessoal não sabe, a gente não combinou isso. Porém, a gente tá na mesma empresa, a gente é sócio, então a gente vê da mesma forma o mercado. Então, eu também, primeira pessoa, seria com certeza alguém para trabalhar na arte final. Porque isso gargala na hora que você começa a fechar vários pedidos. E essa pessoa, ela não faria nada da parte financeira nem nada da parte comercial. Mas ela teria que me auxiliar também um pouco na questão da logística e controle. PCP externo, tipo né? um PCP, para poder controlar essas demandas que estão com o terceirizado. Eu, particularmente, procuraria uma mulher, tá? Porque eu acredito que como eu preciso de um perfil multitarefas, todo começo de empresa é assim, né, cara? Eu lembro até hoje que teve uma funcionária minha que a gente tava bem no começo da empresa, assim. E, cara, querendo ou não, no começo todo mundo faz de tudo, velho. Não tem boiada. E você tem que ter esse alinhamento na hora que você contrata, né? E eu não tinha feito esse alinhamento na época, eu não via dessa forma o mundo, mas ela veio falar comigo e falou assim: ajudar, mas eu não posso seguir aqui trabalhando contigo como auxiliar e também como PCP. Eu preciso ganhar como PCP, que é o cargo maior, da maior responsabilidade. Eu falei: olha, infelizmente não tem como. Até fiz o desligamento dela mesmo, que a gente se desalinhou porque ela queria ganhar como PCP, que era o cargo mais caro. Para quem não sabe, PCP é um setor da empresa, na verdade, né? Que é o planejamento e controle da produção. Porém, tem o analista de PCP, que é quem realmente é essa pessoa que eu estou falando, que ela vai fazer a parte de cronograma, vai distribuir as tarefas para os setores, né? Para o pessoal poder executar. E aí, cara, o que eu acabei falando para ela foi: cara, não tem como uma empresa do tamanho da nossa ter pessoas fazendo uma única coisa o dia inteiro. Então, quando você está sendo auxiliar de produção e você está ganhando como PCP, você fica a cara para a empresa. Mas eu sei também que se você for fazer um trabalho de PCP e tiver o salário de auxiliar, você também vai estar não recebendo o justo, né? Então eu cheguei no meio termo, ela não quis e seguimos. Mas, de fato, hoje eu teria muito bem esse alinhamento. Procuraria uma mulher para contratar, porque eu acredito que a mulher ela tem essa multitarefa já natural. O homem ele tem que se esforçar pra caramba para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Eu não sei como que tu é, mas eu particularmente sou uma tristeza quando tem que fazer várias coisas assim, pensando aqui, tá lá... Enfim, é punk. A gente se perde. E eu contrataria uma pessoa para fazer fechamento de arquivo, enviar isso, colocar nos gabaritos para os clientes, e ela também faria parte de controlar os prazos. Eu montaria um Trello ou talvez um ClickUp, né? São 2 ferramentas de gestão de tarefa. Acho que a gente domina bastante isso daí, mas hoje a gente teria basicamente um Kanban, cara, né? Um quadro com as colunas, né? Tipo assim, as etapas que tem. Eu tenho que... Fechei a venda. Tem que conferir as informações, depois de conferir a informação. A gente falou até das 10 etapas da venda, né? Que tem no comercial. Mas na tua produção também tem as etapas, né? Então eu colocaria o quê? Primeiro, a parte de conferir informações, o briefing que veio lá do comercial, que é o próprio dono, que é você, né, no caso. Aí depois faria o fechamento de arquivo. Fechou o arquivo, passa para aprovação, talvez, para o dono? Em alguns casos era legal, né? Caso necessário, aprovar com o dono. Quarto seria envio e formalização por e-mail com o cliente, teria uma coluninha lá para eu controlar. Em produção, para eu saber o que está em produção. Quando a tua empresa cresce muito, acho que esse é até um negócio legal para a gente reforçar, que quando estiver crescendo muito, o que eu faria? Eu já iria quebrar os fornecedores. Então talvez ou eu teria vários painéis, um de cada fornecedor, isso pode ser online ou pode ser físico, depende de como que a pessoa é, né? Mas eu teria, por exemplo, os setores do cara dentro do meu painel. E no ClickUp dá para pôr uma tagzinha e filtrar isso.
Fica uma... Tipo, para poder olhar... Mesmo, eu quero ver o macro, eu vejo tudo, eu quero ver filtrado. Ah, legal. Esse é um bom do digital, né? Que daí você vai ali e você tem tudo no tato. Mas aí é legal, porque essa é a parada, né? Tipo, às vezes eu tenho um fornecedor meu que tá imprimindo o material ainda e tá fazendo acabamento. Depois é pro acabamento. O outro já tá no acabamento daquela chapa. O outro tá imprimindo no laser, sabe? Tipo, enfim, acho que cada fornecedor vai ter um tipo de maquinário específico e eu poderia controlar isso. E essa pessoa seria responsável por esse controle de PCP. E eu colocaria sobre a guarda dela ali também uma terceira tarefa, que daí é logística. É cuidar da coleta desse material para chegar até nós e da entrega desse material para o cliente. Então, essa seria a minha primeira contratação. E é legal você ter falado da divisão de cadeiras no início, né? E eu tinha esse alinhamento também com o pessoal da minha equipe. E quando eu fazia mais de uma função, eu tinha esse hábito de explicar, olha, é o seguinte... Quanto menor a empresa, em mais cadeiras a gente está sentado. Então, eu explodi o organograma com eles, o que eu aprendi na África, inclusive, na minha época de aluno. E falava, olha, é o seguinte, nessa cadeira que você está hoje, nessa e nessa, de repente. Você é vendedor, você é orçamentista, você é Exato, designer. só para dar clareza para ele de onde ele está sentado. Só que eu falo, ó, no futuro, quanto mais a empresa cresce, mais vai indo cada um para o seu quadrado. E nessa aí de cada um para o seu quadrado, a gente pode te alocar onde você achar que faz mais sentido para você, onde você entrega mais resultado, talvez onde você ganhe melhor. E aí é o que, de repente, ajuda a segurar o cara ali, mas não tempo até chegar o cara saber momento, que quando crescer, ele vai poder ter a oportunidade escolher até o setor, né? Exatamente. É a parada do tipo, às vezes, hoje você vai entrar um funcionário vai entrar numa empresa e tem que entrar na vaga que tem lá. Quando você veio da base mesmo ali e conseguiu fazer esse alinhamento com o dono, vai ficar fácil por causa disso. Tipo assim, cara, quando for contratar outra pessoa, eu vou ter, sei lá, poder de escolha de, sabe, cara, eu faço arte final aqui, fecho o arquivo e também vendo, mas eu vou preferir ficar na venda quando colocar alguém aqui, vai colocar um arte finalista, né? Mas sim, de fato, essa seria a primeira pessoa. A segunda pessoa discorda um pouco de ti, não muito, mas um pouco, né? Eu não colocaria alguém na pré-venda, porque eu iria dar um jeito de botar IA. Para poder fazer uma pré-qualificação. Tentaria não ter que ter já mais uma pessoa mais no custo fixo ali primeiro, sabe? É engraçado que eu olhei para trás e falei de um pré-vendedor, mas olhando para o atual, de fato, tipo, faz sentido não ter uma IA ali na pré-venda, facilitando o processo, né? Eu ia arrancar da minha cabeça, cara, a parte de cotação, a parte de lançamentos do financeiro, emissão de nota, emissão de boleto. Porque tu imagina, no começo eu estaria com tudo isso nas minhas costas ali pendurado, né? Tipo, tendo que emitir nota, emitir boleto, tendo que ligar para cliente, ter que fazer a cobrança, às vezes ir receber o dinheiro. Isso eu colocaria na mão de um assistente financeiro. Contrataria uma pessoa, que daí essa pessoa puxaria um pouco da logística para ela, que estaria lá com a primeira pessoa, mas ela já consegue puxar um pouquinho da logística. E, às vezes, ela até pode ser essa operadora de IA de pré-venda. Exato. Entendeu? Porque, cara, tipo, ela tá trabalhando no notebook dela aqui. Isso não tem demanda full-time pro financeiro, né? Pra nenhum. Nem pra pré-venda, nem pro financeiro, nem pra logística, sabe? Então, tipo, daria tranquilamente para deixar essa pessoa tocando o operacional braçal ali do financeiro, da logística, dando um suporte no PCP, mas ela ia focar também em acompanhar essa pré-venda ali, que daí é basicamente tem uma segunda tela, com a IA atendendo os clientes, fazendo a qualificação. Fala assim, Eric, tá aqui, pá, pega aí e atende o cliente, né? É basicamente essa a ideia dessa segunda pessoa. E aí, dali para frente, vai ter, eu penso que essa estrutura dessas 3 pessoas, tá? Com essas funções, com esses cargos, o que a gente está falando aqui? O fluxo completo, né, Eric? Se a gente for pensar, como que funciona? Eu tenho o marketing trazendo o lead, depois eu tenho que qualifiquei, eu vou pegar as informações, vou fazer uma visita, atender, depois eu vou, de fato, montar ou o orçamento ou o projeto para essa pessoa. Exato. Depois de montar, tem que fechar a venda, então tem que receber a parte de pagamento. Depois disso, a gente tem que criar o layout, aprovar com o cliente. Aprovou o layout, vai para a produção, vai fazer arte final. Para pré-produção, pré-impressão, arte final. Fechou o arquivo ou vai para o terceirizado. Em alguns casos, vai ficar na tua empresa, que às vezes você já comprou maquinário no começo, né? Não é o que a gente faria, a gente falou, mas vai que você comprou, né, maquinário. E aí você botaria isso para rodar dentro da empresa, mas chegou do teu fornecedor pronto, despachou para o cliente, vai faturar, emitir nota, boleto, receber o restante, mas daí vai ter a conciliação bancária, que é basicamente fazer com que o teu sisteminha ali seja um espelho do que está rolando no banco. Então, assim, esse é o fluxo macro que tem dentro da empresa funcionando.